Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Porque aqui está tudo ótimo, ainda mais agora com a sua audiência, com a sua companhia, porque estamos começando mais um episódio do NPA 360 e o primeiro de 2024. Já estava com saudade, já um mês longe de vocês, já estava com saudade da gente se encontrar, esse encontro que a gente tem todas as terças-feiras a partir das 7h30 da noite. Então, quero aqui te agradecer a todos que têm nos acompanhado, que têm compartilhado os nossos conteúdos, que têm nos ajudado também com dicas aí para que a gente possa fazer a nossa programação. E já quero pedir novamente para você, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades desse, que é o meu, o seu, o nosso NPA 360. E para começar 2024 com chave de ouro, hoje nós estamos recebendo aqui um convidado super especial, um grande profissional, galera que conhece e sabe de quem eu estou falando, que é o Eric Xavier, ele que é biólogo. Eric, que satisfação, que alegria ter você aqui no nosso primeiro programa de 2024 aqui no NPA 360. Seja bem-vindo. Márcio, obrigado pelo convite. Já te desejar também um ótimo 2024, que esse podcast ele exploda aí em todos os canais, que as pessoas possam acompanhar e estar se informando mais contigo aí. Então, obrigado por estar aqui com você. Eu que agradeço. Você estando aqui vai trazer muitos conteúdos importantes, principalmente a gente falando na área do meio ambiente, grandes projetos aí, a gente tem acompanhado sua rede social, tem projetos muito bacanas, mas antes da gente aprofundar um pouquinho mais sobre os temas que a gente tem para falar, como é que o Eric se interessou por esse meio ambiente, né? Esse setor da natureza, esse é um cara aí que está na lida, poderia ser um médico, já que vem de uma família, né? Seu pai que é muito conhecido, muito querido aqui na nossa cidade, mas o que te levou, o que levou você a ter essa paixão pela natureza, pelo meio ambiente? Então, Márcio, eu saio de Autônia, né? Eu estudei no Lúcia Alves, colégio Lúcia Alves de Oliveira Schoff, em Autônia. E dali depois eu saí para Autônia, fui fazer faculdade, né? Fui para Londrina, depois fiz a graduação em Ciências Biológicas, fiz a especialização em Gerenciamento, Auditoria Ambiental, fiz o mestrado em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais e aí estava até esses dias no doutorado, que aí eu desisti e depois eu posso contar mais por quê, né? Um dos projetos mais importantes da minha vida que surgiu, que eu tive que escolher de não estar mais no doutorado. Mas isso começa, Márcio, não é pelo meio ambiente. A vocação minha, ela começa com ciência. Eu desde muito pequeno, desde criança, desde moleque, eu sempre me interessei muito por ciência, divulgação científica. Então, a gente começa a entender a importância das coisas, do planeta que a gente vive, da importância dos seres vivos que estão aqui, quando a gente começa a entender a importância disso, né? De todo o processo de surgimento do cosmo e do planeta e o valor que tem um ser vivo que ele se desenvolveu e se evoluiu por milhares de anos. E aí, além disso, a importância de cada coisa, sabe? Isso pode ser tanto a pessoa da ciência, que ela tem essa percepção da importância do valor que as coisas têm, das coisas reais, das coisas vivas, né? Quanto se for até um aspecto espiritual, né? Eu sei que você é uma pessoa muito religiosa, por exemplo, a importância da criação, né? O aspecto da criação. Que por muito tempo, quando você tem lá em Gênesis, que você fala assim, que ir de lá e dominar a criação, né? Falar lá para Adão e tudo mais. Na interpretação, na tradução, tem um erro ali, porque o dominar foi interpretado por muito tempo, que a gente tinha o poder de dominar sobre aquilo. Mas o dominar que está lá, se você buscar as encíclicas, né, tem não sei bem se é uma encíclica, mas tem a publicação do Papa, que é o Laudato Si, por exemplo, que fala muito da questão o dominar, na verdade, ele é um cuidar. Né? A gente, enquanto, mesmo tendo capacidade de destruir, a gente tem capacidade de cuidar. Então, foi natural que depois, eu ao longo já entendendo a importância de tudo isso, eu fui fazer uma faculdade, cheguei a ter a opção de, por exemplo, fazer outros cursos, mas foi nas ciências biológicas, aí quando eu passei em ciências biológicas, eu falei assim, tem uma boa notícia, né? Falei lá em casa, passei em biologia, não, passei na faculdade, a boa notícia é essa, mas a má notícia para vocês é que não é medicina, eu não vou ser médico, porque é uma questão de vocação, né? Eu nunca tive vocação para, por exemplo, ser médico, que nem você deu exemplo, mas eu tenho vocação para fazer o que eu faço. E aí uma coisa que eu falo assim para todo mundo, e foi uma coisa que eu aprendi, a gente tem que fazer o que a gente gosta, né? Porque aí a chance da gente fazer isso mais bem feito, da gente acordar que nem hoje, acordei 5h30 da manhã e poder trabalhar até, por exemplo, às 9 da noite, até enquanto tem luz, se você não gosta, é muito difícil você fazer isso com a mesma qualidade, né? Então, só para concluir,
Foi uma escola primeiro pelas ciências biológicas, isso foi lá na época da Dolly, quando a clonagem, entregando a idade, isso foi em 2020. Então eu entrei na universidade em 2001, 2020 não, 2000, eu entrei na universidade em 2001, e na época tinha sido o primeiro clone, né? Aquela ovelha, a ovelha Dolly. E eu achei que eu ia para genética. Mas todo o trabalho que eu ia fazer na genética, eu sempre gostava do campo, eu sempre me interessava mais pelo campo. E aí que eu fui que identifiquei que o meu lance era estar na natureza, o meu lance era estar no ar livre, era trabalhar com natureza. E aí eu fui para trabalhar com restauração ecológica, em viveiro de produção de mudas de nativas. A gente montou uma consultoria ambiental júnior, né? A primeira consultoria ambiental, que era a Bioma Consultoria Ambiental dentro da Universidade Estadual de Londrina. E aí depois eu saí da faculdade, voltei para São Jorge, aí Coripa, aí começa a minha história de volta aqui. Na verdade, já não em Autônia, não Londrina, mas em São Jorge do Patrocínio. E você falou algo bem interessante, que é essa questão do cuidado, né? A natureza tem muito isso, que falou, acho que é a palavra certa, não dominar. Porque a gente não vai dominar, a gente vai ter, se a gente tiver o cuidado, aí depois as coisas ficam muito mais fáceis. Então, o cuidado anterior, e a gente olhando de fora, eu vou falar aqui como leigo, a gente olhando de fora é uma coisa. E como é que é quando ele entra lá dentro, na prática? Quando você entrou, porque a gente de fora, nós leigos, na área, por isso que eu falo, a gente até comentava esse off, infelizmente, existe muitas pessoas que acham, entende tudo, sabe de tudo. Eu, por exemplo, eu estou aqui entrevistando o Érico, então eu tenho que saber o que ele vai me passar como profissional. Não eu, Márcio, porque eu não estudei para isso. Então, às vezes, falta um pouco disso, das pessoas buscarem mais informações, até dos profissionais também, passarem essas informações de forma mais correta. E aí, essa é a oportunidade. Você estava fora. Aí, a partir de 2001, você entra, de fato, dentro do jogo, que começar a estudar sobre a questão da natureza, sobre a ciência. E como é que quando entra lá dentro? O que mudou para você de pensamento, né? E você tinha um pensamento fora e lá dentro. O que mudou para você? Então, eu continuando então a historinha, né? Já respondendo, a sua pergunta traz um gancho. Eu achei que eu ia para a consultoria ambiental, eu achei que ia para o setor privado, né? Que eu ia prestar serviços e aí eu ia ser pago por isso, né? Pelo serviço que eu prestasse. E aconteceu que eu entrei no Coripa, né? O Coripa é o consórcio intermunicipal para a conservação do remanescente do Rio Paraná e áreas de influência, que foi o primeiro consórcio do Brasil a trabalhar com gestão de unidade de conservação, e São Jorge, Alto Paraíso e Autônia foram os municípios que criaram. Então a nossa região aqui era pioneira nesse modelo de gestão. E aí qual que foi a grande sacada? Porque eu estava no poder público então. E aí o entendimento que eu tive que criar, e aí a dificuldade, você falou assim, na realidade como é? Que as pessoas não têm, e acho que é legal colocar isso, que eu vou pegar o exemplo da tua planta. Eu vou usar a tua planta aqui, até enquadrar aqui nessa câmera. Essa planta aqui, eu posso usar ela várias vezes para a gente estar conversando. Essa planta, ela não fala, ela não tem como, não se move, ela não tem como se manifestar nada. Mas eu e você entende que ela é importante. Tanto é que você tem uma planta aqui que é para embelezar o teu espaço, né? Ela purificar o ar e tudo mais, né? E ela está aqui para embelezar. Então ela tem uma importância. Só que ela não consegue se defender se você quiser jogar ela no lixo. Ela não tem esse poder. Então, no setor público, a gente tem o papel de cuidar dessa planta para te ajudar, entendeu? Eu cuido dela pro teu bem e dos teus filhos e das próximas gerações e tudo mais. Só que às vezes você vem e essa planta está te incomodando por algum motivo, seja uma floresta que você quer derrubar para você plantar soja, ou seja uma árvore que está plantada na frente da tua casa que ela solta folha, como toda árvore, e faz sujeira. Então, eu enquanto poder público e o cidadão, eles têm dificuldade de entender que eu, na área ambiental especificamente, que é diferente da saúde, se eu fosse da área da saúde aqui, eu tenho que cuidar da pessoa. A pessoa chega um problema, eu como poder público tenho que cuidar dessa pessoa na saúde. Assim como eu torci o pé ontem, fui no hospital, tirei um raio-x, as pessoas cuidam de mim. Quando as pessoas vêm no meu balcão, no setor público, para falar das demandas dela, o meu papel é entender a demanda dela, mas eu tenho a minha principal é garantir que essa árvore, por exemplo, na frente da tua casa, ela permaneça, ou se ela precisa ser tirada porque ela está podre, tudo bem, mas eu tenho que garantir a existência dela, porque não é só do teu interesse, é do interesse seu, é do teu vizinho, é da pessoa que vai estacionar o carro, e aí principalmente numa rua arborizada, de uma pessoa que não tem carro, que não anda com ar-condicionado, uma pessoa que ela anda a pé, que ela vai andar no sol, uma pessoa idosa, que às vezes ela não tem nem calçada para andar, ela anda na rua, uma mãe com seu carrinho, seu bebê, ela quer andar na sombra, porque ela não está num carro. Então eu tenho que pensar no público. Então, quando eu fui para o setor público, é justamente assim, a gente trabalha na área ambiental pensando no público enquanto coletivo. Eu cuido do coletivo, não do teu interesse individual. E aí a pessoa ela se revolta, porque ela quer o dela resolvido.
sem pensar coletivamente. Então esse foi o primeiro desafio que eu enfrentei, você trabalhar com o meio ambiente e fazer as pessoas entenderem que aquilo é preservado para o coletivo e não para resolver o problema dela. E é um setor que gera muita polêmica, né? E as pessoas, muitas vezes as polêmicas são geradas por falta de conhecimento. Aí eu repito aquilo que eu falei antes, a questão dos leigos. Porque acha que tudo pode, e não é bem assim. A gente sabe que não é. Eu comecei a me inteirar mais sobre a questão do sistema público, e nem tudo é permitido. Não é de qualquer jeito que isso é feito. Porque se fosse também feito de qualquer jeito, as coisas também viravam uma bagunça e não tinha controle. E eu vejo um pouco, Eric, olhando isso de fora, aquela questão de que as pessoas hoje não debatem mais ideias. Ela debate uma ideologia. Eu acredito naquilo, independente se o Eric tem uma opinião que está correta, eu não quero nem ouvir, porque eu acredito nisso. Eu não quero ouvir o Eric. Eu acredito e está bom, porque aquilo que eu acredito é isso aqui só. Então, se fechou um pouco o debate, e principalmente a gente vê muito isso na mídia, na questão do meio ambiente, se fecha o debate e começa a se defender ideologias. E começa cada um a brigar por aquilo que acredita e não a debater ideias e encontrar um bem comum. E você que esteve dentro do setor público, você se deparou muito com isso, essa questão da ideia do debate mais ideológico, que eu creio que mudou muito de 2000 para cá. A gente vê, ainda mais com a internet, isso muito acirrado, e aí acabou se parando de debater as ideias. E aí aquilo que você falou é interessante. Parou-se de se pensar no coletivo e agora está se pensando só no comum, no interesse pessoal. É muito disso, Eric. Vou voltar para o nosso exemplo aqui. Tudo isso que eu te expliquei da importância dessa planta aqui, que eu estou te dando exemplo, tem uma base científica para dizer isso aqui. Primeiro, porque você tem mais árvores. Vou dar um exemplo que é muito próximo das pessoas, tá? Mas isso vale em escala global. Eu tenho que ter árvores na cidade porque eu tenho sombra, eu seguro o vento, que pode dar um vendaval que vai destelhar minha casa. Se tem árvore, eu diminuo o vento sobre Bem, quando eu fui morar no Jardim Alvorada, só tinha árvore pequena. O primeiro vento que deu, arrancou a telha da minha casa. Nunca mais aconteceu e já deu vento muito mais forte. Por quê? O loteamento vai se desenvolvendo, as árvores vão se formando, então ela tem um papel que ela presta um serviço ecossistêmico, que é de segurar o vento. O outro, diminuir a temperatura da cidade. O outro, purificar o ar. Então, se ela desse fruta, um outro que é produção de alimento. Então, tem uma base técnica para isso. A pessoa que ela não tem essa informação que eu acabei de te dar, ela vai achar que eu estou protegendo essa planta aqui por ideologia. Que é porque eu gosto dela. Porque eu amo as plantas. E aí tem muita gente que simplesmente não tem uma informação que nem eu te dei, mas ela simplesmente sabe disso intuitivamente e ela passa a gostar, mesmo sabendo toda essa parte técnica. Então é um erro quando você joga para a questão ambiental ideologia, essa questão de pode, não sei o que lá, porque não é uma questão ideológica, é uma questão técnica. Científica. Existe uma justificativa técnica e científica para você não desmatar, para você não caçar, para você não barrar um rio, para você não fazer uma hidrelétrica de qualquer jeito, para você não... Entendeu? Tudo isso tem um porquê. Ah, mas então não pode nada? Não, pode. A questão é como você vai fazer e onde você vai fazer. Existe uma alternativa técnica para você fazer aquilo sem prejudicar? Ou uma alternativa de locacional, por exemplo, isso aqui não dá para fazer aqui, mas daria para fazer lá. É isso que você falou, as coisas elas não podem ser de qualquer jeito, porque, aí voltando, ela esbarra, uma coisa que é para atender o meu individual, acaba esbarrando num direito coletivo. E isso que você falou é interessante, porque as pessoas muitas vezes, sem conhecimento, ela acaba por não gostar e acaba querendo fazer aquilo que é a vontade dela. E aquilo que você falou também, tem meios para poder fazer, tem caminhos, porém é igual fazer uma casa. Para mim fazer uma casa eu tenho que contratar um engenheiro, porque se eu for fazer a casa do meu jeito, conforme eu quero, que eu gostaria de fazer dentro do meu entendimento, ela não vai durar muito tempo. Agora, se eu contrato um engenheiro, ele vai pegar a minha ideia e vai, com a parte profissional dele, ele vai executar aquilo, colocar aquilo num papel e de fato fazer algo que fique seguro, né, e que seja bom para mim. Porém, eu fui atrás do profissional. E a gente não vê isso muito acontecendo quando vai se falar sobre meio ambiente, sobre isso. Hoje, até a gente brinca com a internet, todo mundo é advogado, todo mundo é médico, todo mundo é ambientalista. Então se virou, todo mundo pode dar palpite, todo mundo fala a sua verdade, e não é bem assim. Existem, né, caminhos, cada um na sua, né? Você falou justamente palpite. O que é palpite? Palpite é uma opinião. Eu sem muito conhecimento, eu vou dar um palpite. Mas eu tenho que saber que eu tenho que dar um palpite. Tem gente que dá palpite achando que está fazendo uma informação muito consolidada. Água. Tem água com gás e água sem gás.
né? Então eu tenho essa água aqui. Você pode gostar de uma água com gás ou pode gostar de uma água sem gás. O efeito do beber a água de hidratação, ele é o mesmo. O que muda é a tua opinião sobre a água baseado no teu gosto, tá? A construção de um prédio, se vai ter uma barra de ferro de polegada tanto ou outra polegada X, o engenheiro sabe isso porque tem cálculos. Você não pode chegar na tua opinião, não, mas eu discordo. Na minha opinião, tem que ser tal tipo de trama, tal tipo de malha de ferro. Tipo, foda-se a tua opinião nesse caso. Porque o que vai acontecer é que esse prédio vai ruir se cada um fizer com base em opinião. Porque existe um cálculo para isso, existe uma técnica para isso. Ambiental também. Não é uma questão. Tem gente que, eu não gosto porque a árvore não sei o que lá, ou por causa do bicho não sei o que lá. Mas não é uma questão de você gostar ou não. Não é uma questão de uma água com gás ou sem gás, de gosto ou não gosto. Existe uma questão técnica por trás disso. E você falando nessa questão de árvores e tal, toda a cidade ela tem um plano assim de arborização, um tempo determinado. Existe, por exemplo, vamos pegar aqui em São Jorge, cidades mais pequenas, que é mais fácil de entender. Existe um planejamento sobre isso? Ela tem um tempo estimado de vida para depois ela ser trocada? Como é que funciona esse plano que é feito? Fazem talvez uns 15 anos que é obrigatório que todo município tenha o seu plano de arborização urbana. O que a gente tem então aqui, o que esse plano deveria ter? Ele dizia assim: o que vai ser plantado em tal rua, quais espécies vão ser plantadas nas ruas, baseado na largura da calçada, se tem fiação embaixo ou não, se a rua é mais estreita, se a rua é mais larga, né? Então tem a distância do muro, distância de entrada, tudo isso daí lá. O processo de substituição, uma árvore já está começando a ficar velha, vamos lá, vamos plantar uma outra antes, porque ela vai se formar, né? E aí depois você pode tirar, você tem uma cidade sempre arborizada. Só que isso, assim, no Paraná inteiro, não é só em São Jorge ou então em Autônia, municípios vizinhos, não tem sido cumprido como deveria ser. Por quê? A gente volta no começo da nossa conversa. Porque a hora que a pessoa está interessada no dela, ela vai lá e vai bater no secretário de meio ambiente e ele vai falar, não pode porque eu tenho um plano aqui que diz que essa árvore, assim, a situação é assim que tem que fazer. Ela não satisfeita, ela vai bater onde? Na porta do prefeito. Em cidade pequena tem muito acesso, né? Aí bate na porta do prefeito. E o prefeito, ele está olhando na frente dele um voto. E aí é difícil para ele, né? Difícil para ele não deveria ser, porque se ele foi eleito, ele deveria pensar no coletivo, não individual. Mas se cada um bater na porta dele e falar isso, ele vai deixar uma cidade desarborizada, como tem município vizinho nosso que não tem praticamente mais árvore. E um dia um vereador me mandou uma mensagem, por exemplo, falando assim, Eric, que árvore que a gente poderia plantar em Autônia? Eu já falei o município, né? Eu falei, olha o plano de arborização, deveria estar lá. O município deveria seguir aquilo que está sendo feito. Se não está seguindo, você como vereador, você tem que estar cobrando. Aqui em São Jorge do Patrocínio, por exemplo, na era que eu fui secretário de meio ambiente, e a gente dá mais um passo na minha historinha, né, que depois do Coripa eu fui secretário municipal de meio ambiente, teve um comércio, eu não vou falar o nome, só se eu esquecer aqui, depois você corta, né, se for dar um problema, mas eu não consumo lá, não passo nem na frente, nem cumprimento o cara, porque o cara ele é um cara que demonstra que ele não pensa em coletivo, mas ele quer que as pessoas vão comprar no negócio dele, né, mas ele não está pensando nas pessoas. A gente estava fazendo um processo de rearborização de São Jorge de Patrocínio. Ver todos os locais onde haveria possibilidade de plantar uma árvore, que ainda não tinha uma árvore. A gente cortava a calçada, porque a calçada é pública, não é privada, né? A pessoa pode até colocar suas cadeiras e mesas, mas a calçada ela é pública. A gente cortava a calçada e plantava uma árvore. Esse cidadão teve a capacidade de arrancar a muda e cimentar de novo. Merecia uma notificação, merecia ser multado, só que isso politicamente não é interessante. Está até hoje sem árvore, por exemplo, a calçada dele. É isso que voltando a falar que eu disse, né? A questão da ideologia, aquilo que eu acredito, e independente se é para o bem coletivo, eu já só estou pensando em mim, só pensando no eu, naquilo que eu acredito, né? E acaba não fazendo a parte que nos cabe, até pensando no futuro. Eu falo, desde que eu me conheço por gente, a gente começa a tomar consciência, a gente vê uma mudança em questão de clima. Por exemplo, hoje é insuportável o calor que está. A gente tem visto isso, a mudança. Eu tenho, né? Hoje eu estou com 35 anos. Me lembro que na época 2010, a época minha mais jovem de molecada, eu ia ficar jogando bola no sol. Hoje não tem condição. A gente nota por exemplo, hoje nós estamos num ambiente de ar-condicionado. Antigamente poucos tinham ar-condicionado.
Hoje é praticamente impossível você dormir sem um ar, sem alguma coisa, por causa das altas temperaturas. E a gente tem que também pensar nesse processo a longo prazo também, porque alguém lá na frente vai sofrer pela nossa irresponsabilidade, né? Eu vou defender o que é meu, tá tudo bem, mas lá na frente pode ser o meu filho, minha filha, meus netos, que vão sofrer as consequências das minhas irresponsabilidades. E por falar em responsabilidade, você tem um projeto muito bacana, que aí é voltando, pegando o gancho daquele de fazer, né? Cada um fazer a sua parte. E a gente vai falar desse projeto, que é o Agrofloresta. A gente vai falar no próximo bloco. A gente vai para o intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente está de volta com o Eric para falar aí sobre agrofloresta. O que será, hein? Tá bom? Então a gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta. A escolha do acabamento é o momento mais prazeroso da sua obra. E agora na Padroeira Casa, Construção e Tintas, temos uma variedade de pisos e porcelanatos para o seu estilo e bom gosto. E o melhor de tudo é que o preço é feito especialmente para você. Venha até a nossa loja e confira o que tem de melhor em acabamentos para a sua obra. A Padroeira Casa, Construção e Tintas. Aqui é assim, precisou, tá na mão. Há mais de 25 anos, a Ilha Grande é referência na fabricação de móveis planejados. Desde o projeto à instalação, nossa prioridade sempre foi pela qualidade. E agora, além dos móveis, também trabalhamos com mármores e granitos. Contamos com uma equipe de profissionais especializada, entregando aos nossos clientes um serviço de qualidade e com garantia que você só encontra aqui. Ilha Grande Móveis e Granitos. Aqui, o teu sonho é na medida certa. Estamos de volta com o nosso NPA 360 e hoje recebendo aqui o Eric Xavier, ele que é biólogo, e agora a gente vai falar sobre esse novo projeto que é o Agrofloresta. O que é Agrofloresta, Eric? Bem, já te respondendo, a agrofloresta, você tem a própria palavra dela já vai ajudar. Você tem agro, que é a parte da agricultura, produção agrícola, produção de grãos ou produção de hortaliça, produção de frutas, o que quer que seja, produção de madeira associada ao ambiente florestal, tá? Então, só continuando explicando como ela funciona, a natureza, ela tem Bem, se você deixar um terreno baldio, daqui a um tempo ele vai estar formado uma quiçaça, e daqui a pouco vai estar nascendo até árvore, daqui a pouco tem bicho, e aí vai virar uma floresta, se você não fizer nada. Então, a natureza, pela energia solar, né, pelos raios solares, fazendo a fotossíntese, o que está no solo, tendo então, disponibilidade de nutriente no solo, tendo luz solar, tendo água, ela vai se formar. Então a ideia é você produzir agricultura, mas se aproveitando da força da natureza. Você não vai jogar contra ela. Você vai trazer ela para o teu processo. Porque a gente tem então o seguinte, os serviços ecossistêmicos, né? A gente falou no primeiro bloco, que é aquilo que a natureza nos dá de graça. Tá? Então a gente deu exemplo, por exemplo, uma cidade, né? Que uma árvore faz para uma população urbana. No sistema agroflorestal, por exemplo, você tem pegar um abacate, por exemplo, um abacateiro. Se você tiver uma plantação de abacate no início, vai ver que o pessoal faz uma cercadinha de estopa, porque o abacate, se tiver raio solar direto nele, no caule ou na folha, ele vai torrar. Não precisa ser nem esse sol escaldante que a gente está, não. Ele não é uma planta que aguenta o sol direto. Então o pessoal faz um cercadinho de estopa. No sistema agroflorestal, você entra com outras espécies que vão formar sombra, que é um serviço ecossistêmico, vai segurar o vento ali, vai cair as folhas e vai formar matéria orgânica, então vai formar também ali os fungos, as minhocas, tudo mais. A hora que você plantar o abacate, ele já vai estar mais aclimatado. O café, por exemplo, ele é de um ambiente de floresta. Ele vem de um ambiente de floresta e foi adaptado para o sol no Brasil. Mas quase todo o café das Américas são plantados debaixo de floresta, porque ele não vai ter menos problema de estresse solar, de queima de folha, e aí ele fica menos suscetível, por exemplo, ao bicho mineiro. E aí você tem, por exemplo, algumas associações. Vamos pegar o exemplo do café mesmo. Você tem o bicho mineiro, que é uma praga do café, mas você tem o ingá, que é uma planta nativa nossa, que ele tem o que chama de néctar extrafloral.
néctar, todo mundo sabe, né, que tem na flor, que atrai as abelhas, os insetos. Mas até que a planta ela atinja uma maturidade que ela vá da flor, o ingá especificamente ele tem umas pontinhas, umas bolinhas nas folhas dele que atraem alguns bichos, inclusive algumas formigas lá, lamber o açúcar e tudo mais. Um desses animais que são atraídos é um predador do bicho mineiro. Então você tem um predador natural que é atraído por uma planta. Então a agrofloresta você tem toda a força da natureza, aquilo que ela dá de graça, uma série de associações ecológicas que ajudam a você fazer produção e aí sim de uma forma mais sustentável. Você falou no final do primeiro bloco sobre a gente deixar para as próximas gerações, né, filhos e tudo mais. E eu falei que eu deixei o doutorado por um projeto importante. Esse projeto importante é o meu filho, né, que está com 1 ano e 8 meses, né, que é o Otávio. E aí, tudo isso que a gente faz pensando, antes de eu ter filho, eu fazia pensando no filho dos outros, né? Fazia pensando na coletividade. E agora, depois que você tem um filho, mais do que tudo, e aí todo mundo tinha que pensar isso, do que vai deixar para a próxima geração, porque como você falou no primeiro bloco, as coisas estão mudando, isso é perceptível para você que é um cara novo. Para quem é uma pessoa mais velha, ela percebe muito. Às vezes uma pessoa mais jovem não tem esse tempo para perceber a diferença. O meu filho já vai nascer num planeta quente. O meu filho já vai nascer com problemas de tempestades. Já vai nascer não, né? Ele já vai crescer, já nasceu, mas ele já vai crescer como a gente teve Eu não vi uma chuva que nem teve essa segunda-feira agora. Semana foi... Eu nunca vi. Né? Lugares aí fazendo 300, chovendo 300 eu estava lá em Autônia, estava na agrofloresta, inclusive, raio, como um amigo meu que também trabalha com elétrica também disse que nunca viu. E eu já tenho falado isso há muito tempo, desde 2000, que vai acontecer e mais, e cada vez mais, com mais frequência e com mais intensidade. Então, a gente tem que fazer o quê? Restabilizar o planeta. Como a gente restabiliza o planeta? Voltando a ter mais vegetação florestal. Mas, pô, você tem que também... Tem o agro querendo produzir, também vai ser gerar commodity, né? Exportação, que a grande maioria do que a gente produz é exportação. Quase todo o território brasileiro não é para alimentar a população, vamos deixar isso claro, que o agro não é porque o agro põe a comida na mesa da família. Não, o agro ele exporta. A grande maioria exporta. O pequeno agricultor, principalmente, ele produz o que a gente consome. O agro ele é uma potência econômica, né? Uma potência econômica. Lembra da greve dos caminhoneiros? Cara, teve cidade que era pequena que ficou desabastecida. Porque não tinha nada sendo plantada de comida de verdade em volta. Não tinha mais horta, não tinha mais fruta. Então, assim, se não vier o caminhão da Ceasa trazer para entregar naquela cidade, aquela cidade não tem comida. Não ia comer milho e soja, entendeu? Ou só mandioca. Até poderia comer, dá para sobreviver, mas você não vive com qualidade. Então a gente perdeu essa capacidade nossa de produzir para subsistência, né? Pequena agricultura familiar, valorizar a agricultura familiar, porque é uma vida difícil, é renda pouca também, tem uma série de fatores. Então é uma forma da gente conseguir produzir, mudar em grande escala o uso do solo. Você poder olhar no lance de vista, você vê floresta, mas saber que não é floresta só para macaco e passarinho e tamanduá. É floresta e ali dentro tem produção. Ali dentro tem fruta, ali dentro tem comida, ali dentro tem milho, ali dentro tem mandioca, pode ter até soja, pode ter tudo ali. Só que fazendo o quê? O mais importante nessa questão de mudanças climáticas, capturando muito CO2 da atmosfera, e aí eu pego a plantinha de novo, qual que é o processo? Você tem o CO2 virando folha, essa folha cai e vira solo. Outro raio solar, fotossíntese, CO2, outra folha e solo. Uma árvore cresce, madeira tomba, madeira apodrece, solo. Então a gente vai ter o quê? Acumulação de matéria orgânica e CO2 no solo e tirando da atmosfera. É isso que é plantar. Isso que é plantar floresta. E aí também fala de agricultura de baixo carbono, né? Que ela vai ter esse papel. E se você não queimar, porque se você queimar volta tudo para a atmosfera, aquilo vai ficar aprisionado e vai virar o quê? Adubo. Vira de novo comida. Então esse é o processo da agrofloresta, a gente conseguir ter uma mudança em escala da paisagem para você associar o que é econômico, a produção, com conservação ambiental. E aí, você falando isso, aí demonstra que é possível se fazer algo, principalmente, vamos falar nos dias atuais, essa guerra que existe. A gente tem visto muito esse debate, mas não é um debate, né? Na verdade, é uma defesa de cada um defendendo o seu. A questão do agro e meio ambiente. A gente tem visto esse debate a nível nacional, até a nível mundial. E aí, pessoas que não têm entendimento no assunto, e aí, importante essa fala sua, que até eu tinha uma outra visão. Olha como é que é interessante. A gente vai tendo outra visão
quando a gente começa a conversar com profissionais que é possível fazer o agro e aí associado com a natureza, usando daquilo que ela também pode contribuir, pode ajudar. Olha que interessante isso, como é importante. Aí se tivéssemos um debate de fato sério com profissionais, porque infelizmente, Érica, a gente escuta muita gente sem conhecimento nenhum mesmo, baseado simplesmente na Netflix, num documentário, alguma coisa, mas não tem base nenhuma, ele já acha que ele é entendido. É a mesma coisa que eu sair daqui na entrevista aqui, e eu já chegar a mandar um currículo lá para a Secretaria de Meio Ambiente, falei assim, agora eu sou biólogo. Ah, mas por quê? Porque eu entrevistei o Eric, agora eu sei tudo de meio ambiente, biologia, ciência, agora eu sou fera. Não é bem assim. Então, se a gente tivesse um debate que só tivesse os profissionais e não os palpiteiros, a gente teria talvez avançado muito nesse processo da preservação e também da questão do agro, que é muito importante. Isso que você falou é muito verdadeiro mesmo. A gente antigamente, os municípios pequenos, até nas vilas, existiam muitas famílias. E a maioria comia daquilo que plantava. Então esse projeto vai muito nessa linha, trazer um pouquinho, resgatar esse passado de produzir o próprio alimento. Retomando o que você estava falando, uma coisa que existe que chama-se falsa dicotomia. A falsa dicotomia é o quê? O dia é 2, né? E você tem dicotomia, 2 caminhos. Se eu chegar para você e falar assim, ó, você vai ter que escolher, Márcio. Você quer essa planta aqui ou você quer consumir essa água? Os dois não dá, você vai ter que escolher. Ou você quer meio ambiente ou você quer desenvolvimento? Ou você quer floresta ou você quer o agro? Essa pessoa está te enganando. Essa pessoa está te enganando. Às vezes ela mesma está enganada, porque ela acha que só pode existir isso daí. Porque é um problema também da humanidade de ver o preto no branco. Ou é bom ou é mal. Uhum. Ou é certo ou é errado. Ou então, se você é contra isso, quer dizer que você é a favor daquilo. Ou se você falou que tal pessoa é boa, então você está dizendo que a outra é ruim. Ou que você concorda com tudo. E não é. As coisas são uma escala de cinzas. E é quando você coloca que você está dizendo assim que tem que escolher uma coisa ou outra para justificar assim. Então, por exemplo, na época da pandemia falou-se muito sobre isso, que era assim, vou ter que escolher entre emprego, renda ou a vida das pessoas. Era uma coisa mais ou menos do tipo assim, como se não pudesse conciliar uma coisa com a outra. Uhum. Porque tem pessoas que ela tem uma mente tão pequena que ela só consegue um ou outro. Se tiver muita informação, é muita mais coisa para pensar e para gerenciar. Então é assim, ou é isso aqui ou esse aqui. Esse aqui eu consigo gerenciar. Se tiver muita informação, eu já não consigo gerenciar. E meio ambiente não existe isso. Porque você não consegue ter o agro se você não tiver o meio ambiente. Eu tenho um vizinho lá, por exemplo, que ele derrubou 100 árvores para plantar soja. Converteu pasto em soja. Ele teve 2 anos de perda de soja por causa de seca. Não estou falando que foram por causa das 100 árvores que ele derrubou. Mas é uma lição. É irônico até, porque sem as árvores, em onde quer que seja, para fazer chover no plantio de soja, não vai ter. Ah, mas eu vou ter irrigação. Mas de onde que vem a água que você irriga, entendeu? Semana passada eu estive até na região lá de Terra Roxa. Olha que é uma terra, em questão de produção, ela é melhor do que a nossa é mais areia, né? Uhum. É uma terra forte. E a soja sofrendo mesmo com o sol. Fazia acho que mais de 30 dias que não chovia lá na região. Então você vê, tudo é associado. Um precisa do outro, não tem como. A gente, que nem você falou, eu só quero a árvore ou escolher a água. Não. Uma coisa depende da outra. Não tem. A árvore, para ela poder crescer, ela precisa da água para poder. E a mesma coisa a água. Então... E aí, respondendo a tua pergunta sobre a questão das comunidades, né? Se esse trabalho então é isso, né? De esse resgate... É um exemplo legal que você tem. Altona e São Jorge, por exemplo, são os 2 municípios nossos, a gente vai estar sempre falando sobre eles, bem ou mal. Mas Altona, por exemplo, chegou a ter, parece que 80 mil habitantes. E estava tudo no campo. Né? Você tinha bastante café, cada lote era uma casinha, tinha umas colônias, e em São Jorge já vi história assim, por exemplo, que a praça aqui de São Jorge foi o próprio pessoal que meio que se juntou e fez a praça. E aí você tinha uma época de colheita do café, colher café é bastante coisa, e aí você chamava os vizinhos para ajudar, então fazia um esquema de multirão, e depois era um do outro, o vizinho ia precisar também, então você ajudava ele que amanhã você ia precisar. Então tinha um processo, de novo, de coletividade, de ajuda mútua e tudo mais. Isso não existe mais, né? Para quem não conhece Altona e São Jorge, é centro urbano e algumas pessoas ainda resistindo ainda no campo, né?
Mas esse trabalho, então, a agrofloresta ela exige muito trabalho também manual, tem as de larga escala que são mecanizadas e tudo mais. Mas para você ter uma ideia, hoje eu estou com 3 voluntários, 3 pessoas. Enquanto eu estou aqui, estão lá trabalhando na agrofloresta, porque eles têm interesses em trabalhar. Então a gente tem um espírito diferente também associado, de colaboração, de cooperativismo. Não só de cooperativa, grandes cooperativas, que são na verdade grandes empresas, mas a questão de você cooperar um com o outro. Então é você ter então, uma propriedade que ela tem floresta, ela tem produção agrícola e você tem pessoas. E por que eu falo que é importante ter pessoas? Mato Grosso do Sul tem um município, Taquaruçu, foi criada a Estação Ecológica Veredas de Taquaruçu. E aí, um fazendeiro de gado que estava desmatando e mais um pessoal que é vizinho, que é da cana-de-açúcar de uma grande usina, estava incomodado com a criação daquela estação ecológica, que estava sendo destruída, mas são veredas encravadas na Mata Atlântica ali. E eles fizeram um movimento com vereadores, agitando a população e pequenos agricultores, dizendo que por causa da criação da estação ecológica, e aí de novo está a plantinha aqui, numa distância de 10 quilômetros não poderia fazer mais nada. Para quê? Para que eles reunissem todos os produtores e agricultores do entorno para ajudar na causa deles. E aí me falaram, Eric, vai ter aqui uma situação assim, vão querer descriar a unidade de conservação, e ela gera um ICMS ecológico importante para o município. E você precisa vir aqui, você pode vir aqui. Eu falei, eu vou sair daqui de carro, avisei a Polícia Federal, porque na época eu estava ameaçado de morte e tudo mais, por causa dos pecuaristas lá, do pessoal todo. Se acontecer alguma coisa comigo, é isso aqui que tá acontecendo, né? Disseram que não tinha como escoltar nada, mas pelo menos estava informado. Fui, cheguei na reunião, e aí o que eu falei para as pessoas? O pessoal ficou com o olho desse tamanho na hora que eu cheguei lá, né? O que eu falei para as pessoas? Eu falei assim, o dono da fazenda de cana ou de pecuária, se ele ficar doente, onde que ele vai? Ele vai para Dourados, ele vai para Campo Grande. Onde que o filho do cara da cana-de-açúcar mora? Ele mora na Austrália. Agora, e vocês? Onde está o filho de vocês? Está na creche de Taquaruçu, está na escola de Taquaruçu. Qual a estrada? Se você quiser viajar, o pessoal pega um aviãozinho, eles têm avião, vai e pousa em Campo Grande. Vocês não dependem de asfalto para chegar até em tal lugar, até Bateporã e daí seguir para Campo Grande. E essa unidade de conservação, que só está ali atrapalhando, entre aspas, que não atrapalhava absolutamente nada, só está incomodando 2 grandes pessoas que nem vivem ali, ela gera ICMS ecológico, que ela vai dar escola, ela vai dar asfalto, ela vai dar hospital, porque a gente como se ela estivesse pagando para proteger aquilo lá. Então, quando você tem então, pessoas que vivem no território, então vivem na propriedade, elas têm esse contato com a terra, ela tem a noção desse valor. Enquanto a pessoa que simplesmente ela está lá em Campo Grande e está só usando a terra, ela está justamente só usando a terra. Pouco se lixando com o que vai acontecer ali. Ela faz aquilo que ela é obrigada, às vezes, por lei. Mas é só quem está ali mesmo que sabe o valor dessas coisas. Então, é só para retomar o que você falou, da questão de você ter, então, as pessoas, né, e usufruindo da terra e também se beneficiando do que a natureza fornece. E até mesmo, porque onde tem pessoas, aí existe também o cuidado. Porque acaba as pessoas mesmo por si próprias cuidando, ajudando, né, nessa questão. Até mesmo falando na questão da natureza, a questão turística. A gente vê em grandes centros, e aí a gente volta na questão da nossa região, o potencial que ela tem turístico gigantesco, que é pouco usado. Acho que poderia ser melhor usado nessa questão. Até comentei isso com a Nayara, porque se a gente for analisar a nossa situação hoje nós temos, pega São Jorge com 7, 8 mil habitantes, Autônia com quase 20 mil, pega Pérola, Esperança Nova, são municípios pequenos. E a gente pega essa temporada, dezembro e janeiro, o pessoal indo para Santa Catarina, São Paulo, no litoral. Então a gente sai de um local tranquilo para ir para um local mais movimentado. Porém, existe outra demanda, que aí a gente não sabe aproveitar, que são as pessoas que estão no agitado o ano inteiro e querem um lugar com calmaria, que a gente poderia aproveitar mais isso. E se a gente for olhar a demanda deles é muito maior. Você pega Londrina, você pega Maringá, você pega Curitiba, propriamente São Paulo. Então essas pessoas, se a gente tivesse uma estrutura, né, essa questão da natureza, aproveitar melhor ela, né, do que ela pode oferecer gratuitamente, a gente também tem esse potencial turístico que também gera renda. Que também economicamente a gente vê Camboriú, por exemplo. O que é Camboriú hoje? É parte totalmente do turismo. Eles vivem praticamente do turismo. Porque é muito movimento. E isso, se a gente faz ao contrário e aproveitar da natureza de forma gratuita e com cuidado, sabendo usufruir da melhor forma possível, seria isso.
Então, até nisso, a questão da preservação seria interessante. E como é que você vê já pegando um gancho nessa parte turística? Como é que você vê a importância e o que poderia ser melhorado aqui na nossa região para isso? Então, primeiro assim, que é natural que a gente que é do lugar, a gente não valoriza as coisas, né? Normalmente é assim. A gente não dá muito valor porque a gente está acostumado com aquilo lá. A gente acha que nem é tão relevante, né? As pessoas perguntam, eu vou às vezes para fora, eu falo, pô, cara, você mora lá no Rio Paraná, você deve ir lá direto, né? Eu falo, cara, faz uns 2 anos que eu não vou. Assim como quem vai, assim, fulano tá indo mudar pro litoral, né? Vou pra praia todo dia. Pô, muda pra lá e depois se acostuma e para de ir também. É igual né? fazer piscina em casa, todo mundo tem um sonho, depois que faz não usa mais, vai usar usa, né? Fica dando trabalho lá. Então a gente acaba não dando tanto valor. Por isso que a gente tem que ter, então assim, essa grande maioria não consegue ter essa percepção, por isso que a gente tem que, na hora de votar, eleger pessoas que tenham visão. Porque a gente pode até ser que a gente não dê tanto valor, mas a pessoa que vai ser eleita, pô, ela tem que dar valor, ela tem que ter um pouco de conhecimento e informação para saber o que tem de bom no município para ser aproveitado. Né? É o mínimo. E aí, nesse momento que a gente consegue, então, ter uma gestão que consegue valorizar esses aspectos, a gente consegue, então, aproveitar aquilo que a gente tem, de bastante ou de pouco. Você deu o exemplo de Camboriú, eu posso dar para você o exemplo de Gramado. Gramado não tinha nada. Gramado criou o turismo do nada, deles ali mesmo. E aí eles têm o ano inteiro de lotação de hotel, muitos eventos acontecendo, tem o lance todo lá do chocolate e tudo mais, mas não tem assim, tem Canela, tem ainda uma cachoeira e tudo mais, mas eles criaram o turismo. A gente já tem um potencial natural, que a gente tem um parque nacional, uma APA municipal aqui em São Jorge, mas se entregam várias APAs, uma APA federal. A gente tem o último trecho do Rio Paraná, que o rio é rio no Brasil. Se você for procurar o Rio Paraná em todo o resto do Brasil é tudo lago, então a gente tem o último trecho do Rio Paraná que é rio, a gente tem praia de água doce, a gente tem água quente, que é praia de água doce, todo dia eu postei, né? Praia de água doce é melhor que praia de mar, né? Ponto, prova o contrário. Meio que só para... gerar uma polêmica. Porque pra mim é muito legal, porque você não tem sal, não tem aquele negócio de ficar tudo esfolado de areia, não tem aquela meleca, enfim, é uma delícia, água quente. Então o Paraná em todo, aqui ele tem uma tal da costa oeste, né, que vai desde o lago de Itaipu até todo o noroeste do Paraná, de rio, de praias, que é uma maravilha. Mas às vezes tem que vir alguém de fora para ver isso e aí para acreditar. Então, isso está mudando, Só para te dar um exemplo, a gente trouxe um grupo de escocês uma vez, e eles conheceram Cataratas do Iguaçu. Porém, eles foram para o Rio Paraná, lá na praia do Meião, né, que é Parque Nacional, lá no Camargo, em Caraíma, e tomaram o café também da Dona Geni, que é Antônio, um café rural, e foram na Lagoa Xambrê. Eles adoraram as cataratas, obviamente, mas aquilo que trouxe uma melhor experiência para eles, que ficou na memória, né, que uma coisa assim de aquecer o coração, foi lá aquele café com a Dona Geni, o Luiz Carlos Faria, foi lá aquele banho na Lagoa Xambrê, que é Parque Nacional também, sozinho, sem ninguém, sabe? Tá lá o pôr do sol lá na Praia do Meião. Então, assim, a gente tem então a possibilidade de oferecer experiências para essas pessoas, que pra gente não dá muito valor, e que tem um valor enorme economicamente para o turismo. Eu trouxe um colega, que hoje ele é diretor do Ministério do Meio Ambiente. Ele é diretor de áreas protegidas do Ministério do Meio Ambiente, que é o Pedro, e que ele é um dos precursores da Rede Brasileira de Trilhas também, né? Eu trouxe ele para percorrer a Rota dos Pioneiros, porque ele curte fazer trilhas, sempre foi um trilheiro, e aí ele quer conhecer essas trilhas do Brasil. Eu trouxe fazer porque a gente é a maior trilha aquática do Brasil, né? A gente criou aqui no nosso majestoso Rio Paraná. E ele falou uma coisa que eu mesmo não tinha sacado. Porque a gente sai lá do Parque Estadual das Vargens do Rio Viema, são 2 dias de remada. A gente dorme no Porto Natal, em Querência do Norte, sai do Mato Grosso do Sul, dorme no Porto Natal, um portinho simples, como uma Viliara, por exemplo, de Autônia, e a gente acorda de manhã, né, e vai terminar no Porto Camargo, na praia e tudo mais. E ele falou assim, Érica, aqui a gente tem a falsa impressão de que a gente está 2 dias só na natureza. E, cara, eu que conheço todo o entorno, eu sei que daqui a 100 metros da beira do rio já está detonado, pode ter invasão imobiliária, pode ter condomínio, pode ter plantação, pode ter o que seja. Talvez eu já tenha essa visão do que tem atrás do mato que eu estou vendo aqui. Mas para quem nunca fez essa experiência, que está lá no rio, que olha o rio de baixo para cima, ele está o tempo todo andando num corredor florestal e uma água gostosa de nadar e ver peixe e tudo mais, e vendo bicho, que dá uma experiência de imersão na natureza
que teve que um cara... De fora. Eu sabendo que era importante, porque eu fui um dos criadores da Rota dos Pioneiros, sabendo que era importante, mas um cara de fora para dizer assim, pô, que experiência que o cara tem. Porque a nossa região noroeste do Paraná ela foi toda detonada, né? A gente tem pouca remanescente florestal. Mas ali no Rio Paraná, e você num caiaque, sozinho, sem motor, né, contemplando, você tem uma experiência de imersão na natureza, assim, que ela é fantástica. E aí, potencial econômico. E é única, né? E a gente até vai falar isso no próximo bloco, sobre essa questão da Rota dos Pioneiros. É uma das atrações que nós temos aqui no nosso parque, na nossa região. E a gente vai falar um pouco como é que foi criado e como é que as pessoas fazem para conhecer a Rota dos Pioneiros. Então a gente vai para mais um intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente está de volta com o NPA 360. A escolha do acabamento é o momento mais prazeroso da sua obra. E agora na Padroeira Casa, Construção e Tintas, temos uma variedade de pisos e porcelanatos para o seu estilo e bom gosto. E o melhor de tudo é que o preço é feito especialmente para você. Venha até a nossa loja e confira o que tem de melhor em acabamentos para a sua obra. A Padroeira Casa, Construção e Tintas. Aqui é assim, precisou, tá na mão. Há mais de 25 anos, a Ilha Grande é referência na fabricação de móveis planejados. Desde o projeto à instalação, nossa prioridade sempre foi pela qualidade. E agora, além dos móveis, também trabalhamos com mármores e granitos. Contamos com uma equipe de profissionais especializada, entregando aos nossos clientes um serviço de qualidade e com garantia que você só encontra aqui. Ilha Grande Móveis e Granitos. Aqui, o teu sonho é na medida certa. Estamos de volta com o nosso NPA 360 e hoje recebendo aqui o Eric Xavier, ele que é biólogo. A gente já falou sobre vários assuntos e agora a gente vai falar sobre a Rota dos Pioneiros, um atrativo aí da nossa região. Idealizado por quem? Por tu mesmo? Como é que foi essa ideia? Bem, a Rota dos Pioneiros, ela surge ainda, né? A gente está quase contando a história da minha vida, né? Porque a gente já terminou lá na Secretaria de Meio Ambiente. Aí eu fui depois para o ICMBio. Então eu estava no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. E a gente estava conversando no intervalo uma coisa aqui sobre as coisas avançarem, né? Trazer inovação, coisas que levam... A coisa está aqui, você pode encher o copo d'água sempre aqui, mas se você não mudar ele de lugar, não levar ele adiante, ele vai estar sempre aqui só renovando esse copo de água aqui. E eu sempre tive uma preocupação em tudo que eu fiz de gestão, de tornar aquilo assim, levar à frente, né? Tirar daquele estado e levar para um outro. E a gente tinha essa preocupação no Parque Nacional de Ilha Grande, a gente tem um turismo de parque nacional. O que é um turismo de parque nacional, diferente do que a gente tem? Um turismo de lancha e jet ski é legal, mas é um turismo náutico. Eu posso ter o turismo, ter a praia do Meião lá, mas é o turismo de sol e praia. Eu posso trazer pescador, mas eu tenho o turismo de pesca. São diferentes vertentes do turismo. Mas o turismo de contemplação, o turismo de ecoturismo, que é um turismo que a gente busca para o Parque Nacional, e que é esse que vem gente lá da Europa para fazer, porque lá não tem. É esse que você tem pouquíssimo impacto ambiental, né? Esse daqui a gente ainda não tinha, né? De fato, a gente tinha a Lagoa Chambré, mas assim, ainda pouco tava, na verdade tinha lá o Recanto Wakame, lá começou a ter os pedalinhos, né? Os caiaques. Você tinha a Dona Genique, mas estava mais focada na propriedade, né? A Lagoa era um plus, ali em Antônio, tudo isso em Antônio. Aqui você tem o Paracaí, né, em São Jorge de Patrocínio, mas basicamente é uma saída de barco, né? É uma saída de barco, principalmente para pesca, aí alguém vai fazer algum passeio. Mas a gente visualizou, quando a gente teve contato com a Rede Brasileira de Trilhas, e eu estava ainda no finalzinho da gestão do ICMBio, eu falei assim, eu vi sobre trilha. Eu vi trilha aquática, a ideia de existir uma trilha aquática, pintou-se a possibilidade... que eu vi, na verdade, foi o Caminhos do Rio Negro, que é uma trilha aquática que foi criada lá na Amazônia. E aí era assim, você tinha uma região, a água, né, uma foto com a água, há várias árvores, uma região já alagada, e tinha uma pegada preta e amarela nessa árvore. Uma foto bem bacana, assim. Imaginar assim, a pessoa de caiaque, eu imaginei ali a pessoa remando, e ela vai seguindo essas pegadinhas, seguindo, né, na água, e ela vai fazer uma trilha remando. Eu falei,
falei, a gente pode ter isso aqui. Eu falei, a gente tem condições de ter isso aqui no nosso Rio Paraná. E aí eu falei, vamos fazer. A gente já tinha pouca coisa de trabalho para fazer, né? Já era lotado. Eu estava recém vindo da Amazônia. Eu participei de 2 operações na Amazônia, recém vindo de fiscalização da Amazônia. Fiquei uns 20 dias na Amazônia, combatendo o desmatamento e tudo que a gente ouviu falar de incêndio, né? E aí eu já estava com muita coisa. Teve um incêndio em 2019 aqui também, em Ilha Grande, que foi um incêndio violento também. Então estava todo esse processo acontecendo. E no meio disso a gente estava criando a Rota dos Pioneiros, que é uma trilha aquática. E aí tem uma pegada também amarela e preta no padrão da Rede Brasileira de Trilhas, com caiaque no meio, representando a ideia da trilha aquática. E dos pioneiros porque ela remete aos pioneiros do café, aos pioneiros da erva mate, que veio antes do café, né? Aos pioneiros que chegaram pelo Rio Paraná para colonizar, por exemplo, a Vila Iara é mais antiga do que Autônia. Você tem foto da Vila Iara, o hotel da Vila Iara, que é mais antigo do que Autônia. Esses portos todos que tem no Rio Paraná, eles aconteceram antes das suas cidades. Então tem uma história no Rio Paraná. Esse ano, faz 100 anos de uma batalha que teve, por exemplo, lá na região de Porto São José, dos tenentes, do movimento tenentista, em 1924, que eles se rebelaram, né, contra o governo central. Eram tenentes que eles tinham uma ideia de um país sem corrupção, de um país... mudar o país, e fizeram isso de forma armada, né, como revolução. E aí, uma das batalhas que aconteceu foi ali no Porto São José, até que tem 3 embarcações que foram depois encontradas no fundo do rio. E tiraram a embarcação achando que ia fazendo grande coisa, mas hoje elas estão apodrecendo e enferrujando no tempo, né? Não fez um museu, não fez nada para isso. Mas aí, fazendo 100 anos, aqui no Rio Paraná, passou aqui uma batalha, aqui, um vizinho nosso aqui em frente. E antes disso, na época dos Guaranis, essa região, que era o território Guarani, né, a região do Guairá, e depois teve as missões, você tinha os jesuítas. Antes disso, os Guaranis já usavam o rio para se locomover, que na cosmogonia deles é a busca da terra sem males. Eles migravam em busca dessa terra sem males, né, uma busca da terra sem mal. E eles fundaram quase uma república. Aqui na região, que era Paraguai, era quase uma república. Você tinha cidades em 1500 a 1600 na nossa região. Você para pensar, isso aqui não é... São Jorge tem quantos anos? Quantos anos tem São Jorge? Uns 40 alguma coisa? Acho que agora me fugiu. São Jorge foi emancipado em 83, porque eu fui de 82. Então ela vai ter um pouco quase a minha idade, 41, 42 ali, 43. Isso. A gente está falando de 43 anos. Isso aqui era habitado, era ocupado. Então o Rio Paraná sempre fez parte dessa história. Inclusive, quando vieram os bandeirantes nessa região que expulsaram e acabaram com essa república cristã, guarani que existia, a gente teve no Rio Paraná uma descida de 12 mil guaranis em 700 embarcações descendo no Rio Paraná. Pensa isso, 1.600 alguma coisa. É uma história que a gente não conhece, que a gente não teve ali na escola, entendeu? Uma história que nem diz lá o canal Buenas Ideias, né? Não vai cair no Enem, né? A gente tem que buscar saber para conhecer. E que isso poderia também até ser explorado como, né, ter um museu, algo que pudesse, um local, né, fica até uma ideia, olha que bacana. Por exemplo, eu mesmo, muito dessa que você está falando, eu nem conhecia, porque até então nem existe também quem fale sobre isso, né? Então é interessante até como dica para a gente ter aqui na nossa região, conhecer a nossa história. Olha que bacana isso aí. Conhecer a nossa história. E aí... Enquanto não tem um museu, e ele pode vir para incrementar, você pode reviver essa história descendo o Rio Paraná de caiaque. Mas não é uma remadinha que você vai fazer na frente do Paracaí de 1 hora, vai, rema e volta. É uma remada de 2 dias, de 3, 5 dias. Fazer a Rota dos Pioneiros inteira, que ela tem 381 quilômetros, teve um cara que fez só, e ele fez de caiaque oceânico, que ele é bem mais acelerado, levou 1 semana. Num caiaque City on Top, que esse é mais comum, que o pessoal usa de pesca para fazer também as expedições, no caiaque de turismo, ele levaria 21 dias. Mas quem que é louco de ficar 21 dias remando? Depois eu falo para você que tem louco e que paga para ficar 21 dias remando, se precisar. A pessoa vê 20 fora, tira um mês e faz. O movimento de trilha de longo curso, ele começa lá no Montes Apalaches, que é uma cadeia de montanhas parecida com a nossa Serra do Mar, né? A Serra Mantiqueira, que ela corta os Estados Unidos de norte a sul. E aí um cara, ele tirou uns meses da vida dele para fazer esse percorrer esses Apalaches. E ele fez um artigo muito triste, isso em 1921, que aquilo estava se acabando. Que ele era o último cara que estava vendo os Montes Apalaches como ela originalmente, e era uma pena. Esse artigo, muito antes da internet, né, viralizou. As pessoas ficaram sensibilizadas com aquele artigo e começaram a falar, não, então antes que isso acabe eu tenho que ir lá fazer. E as pessoas começaram a fazer.
essa trilha, 4 meses para percorrer inteiro. E criou um fluxo. Hoje essa trilha tem 100 anos, ela foi se modificando, toda sinalizada. E os Estados Unidos ele tem uma grande malha de trilhas que você faz a pé ou de bike, que você conecta os Estados Unidos de leste a oeste, norte a sul. A Europa também, você pode conhecer toda a Europa por trilhas e bicicleta. Uma das mais famosas da Europa é Caminho de Santiago da Compostela. O Brasil é o 3º país que mais manda gente para fazer Caminho de Santiago da Compostela. Que isso significa que existe uma demanda também então, de brasileiros que querem fazer trilhas de longo curso, que levam uns 20 e poucos dias para fazer, mas não encontrando esse produto aqui no Brasil, ele vai buscar fora. Então você tem, resumindo, um público do exterior, isso na Europa, também tem na Austrália, tem na Ásia, mas tem um público do mundo que curte esse tipo de atividade. E aí ele pode ter no Brasil, conhecer que o Brasil é muito rico de natureza e cultura e história. E você também tem um brasileiro que ele não encontra esse produto aqui na prateleira e ele vai buscar no exterior. Ele vai fora, né? E a gente tem aqui, a 15 minutos. A gente tem, né? Até tem aquela trilha de Minas Gerais, Aparecida do Norte, que o pessoal faz a pé, fica acho que 2 semanas, se eu não estiver enganado. Não sei o tempo. Caminhos da Fé, o Caminho da Fé. Caminho da Fé. A Camila, que é coordenadora do Caminho da Fé, ela hoje é secretária-geral da Rede Brasileira de Trilhas. Então o Caminho da Fé ele faz parte da Rede Brasileira de Trilhas. Inclusive uma referência, porque tem o pessoal da Detour, até mandar um abraço para a Sara, que é coordenadora da Detour lá. Eles foram lá conhecer o Caminho da Fé, porque eles vão conectar o Parque Nacional de Ilha Grande às Cataratas do Iguaçu. Olha só, Márcia, a pessoa ela não vai conhecer as cataratas indo para Foz. Ela vai para Guaíra ou Santa Teresa do Oeste, vai tirar uns dias ali, talvez uma semana ela faça. Só que ao invés dela fazer o Caminho da Fé, né, que sai lá de Águas da Prata e vai até a Basílica de Nossa Senhora, e depois de 10 dias, 15 dias, a pessoa chega lá, ajoelha e chora mesmo, porque é muita emoção, muito desgaste, é muito perrengue que a pessoa passa, e ela se emociona, né, o grande final ali na Aparecida do Norte, recebe um certificado de que ela fez aquele percurso. A grande catedral nossa vão ser as Cataratas do Iguaçu. Se a pessoa quiser sair pela Rota dos Pioneiros, então, sair lá de qualquer trecho dela aqui, pode ser daqui mesmo, de São Jorge, por exemplo, ou sair de lá de Teodoro Sampaio, onde ela começa, e um dia vai chegar nas Cataratas do Iguaçu, que é uma das maravilhas do mundo. Então esse é o produto que a gente tem aqui na nossa região, é nosso. E você vê que esse produto, ele beneficia muita gente, seja diretamente ou indiretamente, porque, pensa bem, para ter essa trilha, vai ter que ter pessoas cuidando, trabalhando. Então, também essa questão do turismo, ele é uma fonte de renda muito gigante. Se a gente entendesse o tamanho da proporção que tem, né, e é por isso que eu falo desse potencial, a gente estava até conversando em off, faço parte até do Conselho Municipal de Turismo aqui do município. Em algumas reuniões a gente levantou somente um item só. Uhum. E dentro desse item a gente foi falando, esse item aqui ele ia gerar emprego para esse. Quando a gente foi ver, dava mais de 50 empregos, direto e indiretamente. Mas isso começa a movimentar a cidade. E aqui a gente tem uma característica, a gente não vê até no Mato Grosso. No Mato Grosso do Sul a gente não vê isso. Que as nossas cidades aqui são bem pertinhas uma da outra, né? No Mato Grosso do Sul as cidades já ficam mais longe, 200, 150 quilômetros uma da outra. Aqui a gente já tem uma característica de ter cidades mais próximas. Uhum. Então, até nisso a gente tem essa vantagem das pessoas estarem visitando a cidade, tá lá seja ali na Prainha, seja em Autônia, na Vila Iara, mas a pessoa também conhecer a cidade. Mas isso precisa de, que a gente falava em off, precisa de novas ideias, precisa tirar esse copo do lugar e pôr em outro. Ah, tá bom aqui, tá enchendo, tá legal. Não, tá beleza, tá legal, tá enchendo, então vamos fazer com que ele se multiplique também, vamos pegar mais, que ele possa trazer mais pessoas e que as pessoas se sintam à vontade de vir para a nossa região. E o que você vê que falta mesmo assim para a nossa região, e até mesmo essa questão desse projeto, que é a Rota dos Pioneiros, ele ser mais divulgado, mais fortalecido, até na nossa questão turística. O que falta, o que é necessário se fazer, Eric? Olha, uma trilha de longo curso, como é um projeto como esse assim, ele não exige muito investimento. Basicamente ele é o quê? Um decreto reconhecendo a existência dessa né, parte legal, assim, o município. A Rota dos Pioneiros, por exemplo, ela já é reconhecida, existe uma portaria do Ministério do Meio Ambiente que reconhece a Rota dos Pioneiros. Porque a gente envia um processo, um projeto, né, para lá e fica esse reconhecido. Os municípios fazerem seus decretos reconhecendo ela localmente, porque aí autoriza o prefeito a fazer investimento. Ele poderia fazer também seu decreto, mas aí você torna isso legal e que mude o prefeito, isso permaneça. O Caminho da Fé já está num passo, tem 20 anos, né?
bem mais evoluído. O Caminho da Fé, por exemplo, já tem lei municipal, por exemplo, que acontece o quê? Os municípios repassam o recurso para uma instituição, lá eles têm um CNPJ, uma instituição que é a Associação Caminhos da Fé, que gerencia esse percurso inteiro. A sinalização, tem um cara numa caminhonete com tinta na caçamba e ele está sempre refazendo. A pessoa não precisa nem levar o track lock do Caminho da Fé. Está tudo sinalizado. E aí você tem o arranjo dos empreendedores, então tem que ter alguém também fazendo esse arranjo dos empreendedores, porque a cada parada, cadastrar as pessoas, quais que são as instituições cadastradas, quase que assim um controle de qualidade, porque você vai colocar no site dizendo que aqui é um ponto de parada, aqui é um ponto do açaí, aqui é um ponto do Magará, aqui você pode dormir, para o visitante poder ter a opção de parar. Isso tudo público ele pode organizar. Mas também tem o privado, né, que é uma empresa que opere isso daí. A gente tem hoje 2 empresas operando hoje na Rota dos Pioneiros, que uma que faz, que é a Pachamama, Ecoturismo, né, Pachamama Adventure, que ela faz o Mato Grosso do Sul, Paraná. Ele pega 2 trechos da Rota dos Pioneiros. E a Guaíra Experience, né, que fica ali em Guaíra, que ela faz um trecho só de 10 km, que é um trecho que você pode ter uma primeira experiência de caiaque de 10 km, né, que já é uma experiência legal. Então, você tem que ter o público fazendo, então, esses investimentos de sinalização, seja ele diretamente ou pagando uma instituição que vai fazer isso daí, pode ser uma já existente, uma que tem que ser criada. Aí a instalação de placa, né, tudo mais, e também um público que vai ter que organizar também o privado, né? O privado por si só se organizar vai ser mais difícil, mas o público organizar o privado. E o privado também, ele então, começou a ter fluxo, eu tenho interesse em receber. E aí isso começar a ser construído, né? E aí também eu tenho interesse em operar, entrar nesse negócio, eu vou começar a operar esses passeios. Então a parceria entre o público e o privado, né? Que seria interessante para que fortalecesse também essa nossa região. Tanto é que o parque aqui, a gente tem uma dificuldade por causa da questão do plano de manejo. Acho que tem alguma coisa relacionada a isso, até para a questão de novas construções, de fazer. Então, não existe toda aquela questão que a gente fala no primeiro bloco. Nem tudo pode, de qualquer forma, né? Então, tudo depende de lei, tudo depende de documentação. É uma burocracia, a gente sabe que existe, mas a gente poderia melhor usufruir do nosso potencial turístico, até mesmo como atrativo para nós aqui que somos moradores, mas também como fonte de renda também para o município. Isso fortalece também o comércio local, fortalece, né, a cidade, e tenho certeza que atrai mais pessoas, né? Atraindo mais pessoas é aquilo que a gente até falava, né? Não adianta você ter árvore, rio, um monte de coisa, mas não tem pessoas também. Então tem tudo que tem uma junção, e também não adianta ter pessoas, não tem nada disso também. Então tudo, uma coisa depende da outra. E aí, se a gente pudesse ficar aqui, a gente ia ficar aqui mais ou menos uns 3 dias, porque a gente não falou nem metade do que a gente deveria falar aqui, né, que é muito assunto, meio ambiente, é uma pauta que rende bastante, mas é uma pauta que há muito tempo vem sendo debatida de uma forma que eu vejo até assim que mais desinformação do que informação. E aqui por isso que eu agradeço o Eric por ter aceitado o nosso convite. Eric, queria aqui já deixar o espaço aberto para você fazer as suas considerações finais, agradecer mais uma vez a disponibilidade, parabenizar pelo trabalho. Conheço o Eric já há alguns anos, fazia um tempo que a gente já não se encontrava, né, Eric? Mas tenho certeza que aprendi muito nessa 1 hora mais ou menos que a gente está conversando. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo também vai aprender e tem muitas informações, e por isso que eu peço para você compartilhar. Mas agradecendo você pelo espaço, por a sua disponibilidade de estar aqui junto com a gente, já deixo o espaço aqui para as suas considerações finais. Obrigado, Márcio. Queria te parabenizar também pelo podcast. Acho que foi uma conversa... Obrigado pelo papo, né? Foi um bate-papo. O roteiro ali acaba que extrapolando, porque é um assunto que dá muito pano para manga. Então foi um prazer conversar contigo, para estar aqui com a gente se falando. Meu contato está sempre à disposição, sempre foi uma pessoa muito aberta para trocar ideia, para também tirar dúvida. Tem gente que me manda mensagem para perguntar coisas, pedir ajuda em alguma causa, orientar pelo menos. Então eu não paro nunca, então estou aqui contigo. E o pessoal quiser saber mais sobre o projeto, principalmente o Agrofloresta, se o pessoal quiser... Eu vi lá que você até postou, tem o pessoal que é voluntário. Se as pessoas quiserem conhecer um pouquinho mais desse projeto, como é que faz? A gente tem a nossa empresa, né, que ela presta serviço de restauração ecológica, principalmente, e uma das formas de restauração é em agrofloresta. Mas aí justamente nessa semana, e é coincidente, né, o podcast, tive dificuldade, a gente está aqui marcando, era para ser semana passada, mas a gente está aqui agora. A gente organizou lá em Autônia, na agrofloresta que a gente tem, que é uma unidade demonstrativa, né, ela não tem geração de renda, ela tem mais para teste, né? A gente construiu uma base agora, a gente tem um alojamento, a gente recebeu o Bruno,
que é daqui de São Jorge, do Patrocínio, a Nathalie, que é de São Jorge do Patrocínio, o Bruno é engenheiro civil, a Nathalie é técnica agrícola, e tem o Matheus, que ele está fazendo ciências biológicas, ele é estagiário de CMBio, que são o nosso piloto para trabalhar com agrofloresta, conhecer, implantar. Então, a gente quer receber mais pessoas, seja para também estar visitando, só conhecer, saber como é que é, porque fiquei interessado, eu quero fazer no meu sítio, eu quero fazer no meu quintal, eu quero fazer num terreno que está vazio ali, ou então a pessoa que ela quer só conhecer, participar lá e tudo mais. Então, é ali em Autônia e é só procurar. A gente tem uma página, acabou de criar ela ali, mas não tem muitos seguidores, mas foi justamente para criar esse primeiro trabalho. A gente vai estar colocando aqui no rodapé do programa, você vai estar vendo aqui a página para você conhecer mais desse trabalho também. Isso. E aí a gente está lá de porteiras abertas. Beleza. Obrigado, Eric. Agradeço mais uma vez, agradecendo a você. Agradeço a você também que ficou aí até agora e tenho certeza que vai compartilhar esse conteúdo. Nosso primeiro episódio de 2024. Já tava com saudade, já viu? Tava até meio que destreinado já. Foi, meu Deus, gente, eu não tô vendo mais meu povo. Eles não estão compartilhando. Alguns até mandaram mensagem. Quando que vai voltar? Então, estamos de volta aí com tudo. Que 2024 seja um ano abençoado, não só para o nosso podcast, mas também para cada um de vocês aí que tem nos ajudado e tem colaborado, tá bom? Então, nosso muito obrigado. Até o próximo episódio do NPA 360. Valeu!